antes. E eu vou começar aqui lançando uma pergunta. Será que você sabe cortar um cabelo degradê? Você sabe fazer um degradê perfeito? Não é? Será que você não corta um cabelo hoje quando a sua cliente pede um cabelo repicado, um cabelo degradê da sua cliente, porque você tem segurança de fazer errado? E por que você tem segurança de fazer errado? Será que não é porque você não domina os graus? Não é? Então hoje eu vou aqui nessa nossa live rápida, não é? Muito boa noite, Elisângela, não é? Eu vou falar nessa nossa live rápida o porquê que você tem, quais são os resultados dos graus, tá? E o porquê você tem que dominar isso. É que às vezes eu estou conversando com vocês aqui, minha equipe se mexe do lado de lá e ela rouba toda a minha atenção e eu acabo me perdendo, tá bem? Então vamos lá. Os graus e os seus resultados. E hoje eu vou falar dos graus e dos seus resultados para você aprender a fazer degradê. Por que você tem que dominar os graus, não é? Porque se você conseguir dominar os graus, você vai conseguir saber qual é o resultado que a sua cliente quer. Ou seja, não é bem você saber qual o resultado a sua cliente quer. Quando a sua cliente pede um corte degradê para você, você simplesmente levanta essa mecha e executa esse corte? Está fazendo errado. A sua cliente pede para você um degradê de volume, você simplesmente levanta e corta? Está fazendo errado. Você sabe qual é o grau correto que você puxa, eleva o cabelo da sua cliente para você poder dar volume nesse cabelo? Então, quando você sabe os graus, cada grau vai dar um resultado diferente para esse seu corte repicado, para esse seu corte degradê. E por isso, você tem que saber sobre esses graus para você ter mais segurança, não é? Porque você já sabe o resultado que vai dar, não é? E você sabe que você vai agradar a sua cliente. Quando você já sabe, quando a sua cliente pede um degradê de movimento, por exemplo, quando você já sabe o grau correto para você puxar para aquele degradê de movimento, você já sabe que aquele resultado vai sair. Então você se sente seguro. Você sabe que é só elevar naquele grau correto, executar aquele corte e aquele cabelo vai cair exatamente como a sua cliente quer. Eu costumo falar aqui massivamente que quando você sabe o grau correto, ele serve como um GPS, não é? E tem um outro fator que vai te ajudar bastante. Quando você domina esse grau, quando o grau, você sabe qual é o grau correto para cada corte que você vai executar, para cada tipo de corte de cabelo que a sua cliente quer, não é? Você sabe o grau que você vai executar, isso vai facilitar você na sua posição de mão. Porque quando você vai fazer um corte degradê, um dos agravantes para você errar, um dos facilitadores para você errar esse corte, é justamente quando você vai acentuar esse grau com o dedo. E quando você sabe o grau que você tem que usar para fazer um corte degradê, você não corre esse risco. Porque a partir do momento que você sabe o grau correto para cada resultado de corte que você quer fazer, a sua posição de mão vai estar paralela a essa projeção e você vai executar esse corte. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui 3 graus dos mais usados para um corte degradê. Para os cortes mais usados. Para os cortes de movimento, que são os blunt cuts, que são os long bobs, que eles mexem o comprimento e depois você vai dar um grau. E para o de volume, né? O degradê, leveza e movimento, o de volume, não é? E aquele outro degradê todo mais camadas, mais volumoso, com mais extrema leveza, beleza? Então, foi o que eu falei para você. Quando a sua cliente pede para você para fazer um degradê, será que você faz assim? Será que realmente a gente sabe o que está fazendo? Então, a gente puxa aqui, ó. Geralmente a cliente pede degradê, a grande maioria do pessoal vem lá, pega essa mecha, eleva ela aqui e vai executar o corte. Aí a cliente olha depois e fala, não, eu queria ele com mais movimento, eu queria ele com mais volume. Aí você vai ter que voltar aqui novamente e executar esse corte. Então, como eu estou falando para você, se você domina esses graus, você sabe qual o grau correto para cada resultado que a sua cliente quer, você não perde tempo. Você já direciona esse cabelo para aquele grau e executa esse corte. Então, como eu prometi aqui agora no início, eu vou mostrar para vocês os 3 graus dos mais usados, não é, nos cortes degradês de hoje em dia. As brasileiras dificilmente elas gostam de volume, não é?
Então as brasileiras gostam mais de leveza, de movimento, né? Então quando você vai fazer um corte degradê de movimento, porque ela não quer volume, embora um cabelo volumoso eu acho que torna a mulher muito mais sexy, né? Você pode ver que na Europa e nos editoriais de moda, quando eles querem passar uma imagem de mulher sexy, eles usam aqueles cabelos bem volumoso, bem bagunçadão, coisa e tal, e aquilo passa uma imagem mais sexy da mulher. Mas a mulher brasileira, pela própria miscigenação de raça, o cabelo dela é misto, não é? Então isso já tem um volume por natureza, não é? E ela acaba não querendo aquele cabelo tão volumoso. Então quando você proporciona um degradê para essa cliente, ela não quer, geralmente ela não pede, ela pede o quê? Eu quero movimento no meu cabelo, eu não quero aquele cabelo estático. E para você então não ficar mais perdido, quando a sua cliente te pedir movimento, você vai saber que para você fazer um degradê que vai dar movimento no cabelo da sua cliente, você vai elevar esse cabelo aqui, ó, a 90 graus. Veja bem, quando você corta esse cabelo aqui a 90 graus, você vai ter um estilo de camadas, você vai ter umas camadas que ela vem do comprimento para as pontas. Não são camadas tão largas, são camadas leves. Por isso que quando a gente faz um corte, a cliente pede um corte de movimento, a gente corta esse cabelo aqui a 90 graus. Você nunca, para dar movimento, você vai elevar essa mecha muito mais lá para cima, porque aí você vai acrescentar volume, e não é isso que a sua cliente quer. Legal? Agora, nesse momento, a cliente quer movimento. Então, anota aí, pega um caderninho e anota aí. Quando a sua cliente pedir um corte degradê de volume, de movimento, o resultado para dar movimento e volume é um corte a 90 graus. Beleza? Aquela cliente que quer aquele cabelo com aquele degradê de leve, de moldura, aquele degradê de comprimento e pontas, para dar só um balanço no cabelo, 90 graus. Legal? 90 graus. E quando a sua cliente quer aquele cabelo com volume, é 90 graus? Eu conheço muita gente que aprende na escola assim, ó. Eu aprendi assim. Eleva essa mecha aqui, ó, e acentuo esse grau com o meu dedo. Não é? Vai dar certo? Vai dar certo. Só que a grande probabilidade, nossa que palavra difícil, hein? Probabilidade. A grande probabilidade de você fazer esse movimento aqui, para você acentuar esse grau, para você dar volume, você perder a mecha e você errar, é muito grande. Beleza? E aí, como eu estou falando aqui de cortar cabelo com segurança, não é? Então, para que você vai correr o risco? Não é? Porque o simples fato de você acentuar esse grau aqui com esse movimento do dedo, você perde a mecha e você corre um grande risco de errar, faz com que eu fique com mais medo, com menos segurança de fazer esse corte, não é? Então eu fico com medo de errar, eu fico com medo de cortar um lado maior que o outro e aí eu acabo evitando de fazer esse tipo de corte. Agora, se eu souber de antemão qual é o grau correto para mim dar volume para minha cliente, fica tudo muito mais fácil. Porque eu vou puxar essa mecha naquele grau correto, não é? A minha posição de mão ela vai estar paralela, não vai ter aquele movimento todo, não vai ter risco de perder mecha e vai ficar muito mais fácil, não é? E qual é o grau correto para você fazer um degradê para volume? São dois. O primeiro é, você vai dar volume aqui a 135 graus, não é? E por que você não corre o risco de errar usando essa graduação? Porque você já sabe que você posicionando e direcionando essa mecha a 180 graus, você não vai precisar de ficar acentuando esse grau com o dedo. Então, ó, isso que você está vendo acontecer, não vai acontecer. É só você pegar, elevar essa mecha a 180, projetar ela, e o cabelo que vai cair é só o cabelo que você já cortou, então não tem como você errar. E aqui você vai executar esse corte e você vai dar volume no cabelo da sua cliente. E se a sua cliente quer extremo volume, aí você vai fazer o que? Você vai elevar essa mecha aqui a 180 graus, vai vir com a sua posição de mão, vai projetar essa mecha e executar esse corte. Então, a partir do momento que você sabe qual o grau, qual o resultado cada grau dá no corte degradê, vai tornar tudo muito mais simples para você. Por quê?
você vai ter que precisar de fazer menos divisões. Você fazendo menos divisões, menos erros de se perder no corte. Você não vai precisar de ficar acentuando esse grau com o dedo, não é? E assim você não vai correr risco de perder mecha. Mais uma vez, mais segurança no corte. A sua posição de mão, a partir do momento que você sabe a direção correta e sabe o resultado de cada grau desse, vai ser paralela a essa desconexão desse corte. Então, a probabilidade de erro é mínima. Isso te traz muito mais segurança, isso te traz muito mais confiança e mais assertividade. Beleza? Tudo isso vai facilitar com que você sinta confiança, sinta segurança e execute qualquer tipo de corte de cabelo. Legal? Agora eu pergunto para você, você tem alguma dúvida aí a respeito de graus e resultados? Antes que eu faça um resuminho do que eu falei aqui. Vamos lá, pessoal. Eu sei que essa nossa live agora nesse formato de manhã é um horário novo, não é? Mas vamos lá, a gente está aqui justamente para ajudar você, pegar você pela mão, não é? E conduzir você ao sucesso profissional. Alguma dúvida? É o que eu costumo falar. Uma vez um amigo meu falou para mim assim: Marcelo, sabe fazer corte de degradê? Eu falei: sei fazer um corte de degradê sim. E quando eu fui fazer um corte de degradê, eu vi que eu cortava aleatoriamente, eu simplesmente por achar, né? Por achar não, por saber que o fato de eu elevar essa mecha já era um degradê que eu estava dando grau, eu já sabia fazer um corte de degradê, mas eu não dominava o resultado dos graus. Eu não dominava o resultado dos graus, porque quando uma cliente minha pedia cabelo um degradê para dar volume, eu elevava sempre aqui, ó. Todo degradê que eu fazia, eu levantava ele aqui, ó. E aqui eu dominava, eu acentuava e diminuía esse grau com o meu dedo. E isso dificultava mais para mim, me dava mais insegurança. E quanto mais insegurança você tem, menos você quer fazer, não é? A partir do momento que ele me mostrou, não é? E lá no curso eu vi que eu tinha que dominar graus, até para mim fazer um corte reto, tornou tudo muito mais fácil para mim. Tornou tudo muito mais seguro. Por isso que se tornou muito mais fácil. E assim eu comecei a fazer todos os cortes e parei de rejeitar corte degradê. Então, a minha dica nessa aula de hoje para você é a seguinte: cada grau tem um resultado. Cortar cabelo degradê, muito bom dia, Márcio Capelano. O meu amigo Márcio. Um abraço, Marcião. Cortar degradê não é só você levantar, você elevar essa mecha e executar um corte. Cada grau tem um resultado. E cada resultado tem uma consequência. Então, a sua cliente mostra para você uma referência, ela mostra para você volume. O grau correto para volume é 135, 180 graus. A sua cliente quer movimento, o grau correto para você fazer movimento é 90 graus. Beleza? Isso vai facilitar por quê? Quando você sabe o grau correto, você já vai saber a resposta que esse grau vai dar. Você vai ter que fazer menos divisões, a sua posição de mão não vai precisar de ficar mexendo muito, porque ela vai ficar sempre paralela à desconexão desse corte, e você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante na hora de executar esse corte e reduzindo 99% de chances de você errar. Alguma dúvida a respeito de graus e seus resultados? Que horas são? 19 minutos. Hoje a gente falou rápido, hein? Hoje a gente começou rápido. Dúvidas, pessoal? Então é assim, eu vou repetir aqui para vocês mais uma vez, não é? A gente está aqui para você, justamente você que fez um curso de cabeleireiro, não é? E depois de meses ou até anos, ou até mais de um ano, saiu de lá inseguro, com medo de pegar na tesoura, rejeitando as suas clientes de corte e deixando de ganhar dinheiro. Você de repente faz mechas, você faz coloração, você faz luzes. Eu não preciso dizer para vocês que uma hora ou outra sua cliente vai pedir um corte de cabelo, não é? E eu também não preciso de alertar vocês que entre uma hora essa e outra que você indique um outro profissional para essa sua cliente cortar o cabelo, ela corre um sério risco de não voltar mais para você, não é? Porque a concorrência é acirrada e hoje em dia ninguém rasga dinheiro e você está rasgando dinheiro. Então, a gente está aqui justamente para conduzir você e mostrar que é possível você aprender a cortar cabelo com 100% de segurança, não é? Com uma metodologia compacta e objetiva e simples, em apenas 7 dias. Para isso é muito simples.
Basta você continuar seguindo a gente aqui. A gente vai estar vindo aqui todos os dias às 10 ou às 10h30 da manhã e todos os dias às 8 horas da noite aí de Brasília, não é? Ou, se você preferir, todos os dias a minha equipe coloca um conteúdo para tirar essa dor de você. Um conteúdo que vai te ajudar você a ter segurança para cortar cabelo. Um conteúdo que vai te ajudar você a aprender a cortar cabelo e fazer de uma maneira muito mais simples do que você aprendeu na escola convencional. Beleza? Então, se você está no Facebook, olha lá os nossos conteúdos. Se você está no Instagram, olha lá, compartilha os nossos conteúdos, né, as nossas lives, né, que você vai estar ajudando a gente a poder ajudar não só você, mas outras pessoas que estão nessa mesma situação, não é? E eu sei que são bastante. Quando eu falo isso é porque eu faço parte disso, eu fiz parte disso. Eu também fiz um curso numa escola dessas convencionais, não é? Fiquei lá mais de um ano e quase desisti da profissão. Se não fosse um tio meu que era profissional cabeleireiro e eu ser muito fução, como eu diz o outro, eu comecei a olhar e queria ver de onde que era aquela técnica que ele cortava cabelo, que eu queria aprender daquele jeito. E depois eu fui trabalhar e fui juntar dinheiro para mim poder fazer um curso na França. Hoje eu não estaria aqui ensinando isso para vocês. Legal? Então, a gente está aqui para ajudar você a ter segurança e confiança na hora de cortar o cabelo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui agora na nossa live da manhã, não é? E às 8 horas da noite a gente volta com mais um conteúdo de muita importância para você aprender a cortar cabelo. Mesmo que do absoluto zero, em apenas 7 dias, com 100% de confiança